Paz do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Bom, espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje vamos dar início a mais uma lição, que é a lição de número 10, com o tema Conhecendo Deus pela Fé. Bom, antes de darmos início, à nossa lição, como vocês já bem sabem, devemos estar atento aos versículos do devocional, enviando aos nossos alunos, aos nossos pré-adolescentes diariamente, para que eles estejam ali habituados a ler, a conversar com o Senhor e conhecer mais de Deus, Então, a lição de hoje se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 6. E a mais abaixo, nós vamos encontrar aí. A Bíblia diz: Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. E encontramos esse versículo em Salmos, capítulo 9 e o versículo 10. Então vamos lá dar início à nossa lição. Bom, mediante a fé, que é uma palavra que será citada do início ao final da lição incontáveis vezes, Justamente porque a fé, ela consegue surpreender a muitos, Onde tem pessoas que tentam compreender como funciona a fé, como pode ser usada a fé e como pode se ter fé, Mas a fé, ela é além de um fenômeno da natureza, Além de uma força, é algo que é habitado, constituído e é aumentado conforme o que a gente expõe, conforme o que a gente deseja para ter, Então é por meio da fé que a gente alcança a salvação. E consequentemente, através da fé que a gente tem, a gente começa a praticar e a vivenciar as boas obras, Então, por exemplo, a nossa lição aqui, na parte introdutória, cita: se você for confrontado com alguém com ira, com palavras pesadas, o que é que você deve fazer? A gente não deve revidar, a gente deve estar calmo, tranquilo, tranquila e simplesmente retribuir com palavras positivas e com amor, Porque mediante as nossas boas ações, a gente pode afirmar também que tem fé. Não adianta a gente dizer que tem fé, mas a gente não tem características de uma pessoa que tem a fé. Os 3 objetivos de hoje é apontar que a fé verdadeira resulta em obediência. O segundo objetivo é explicar a natureza da verdadeira fé. E o terceiro objetivo é ensinar que a fé sem obras é morta, Diante desses 3 objetivos, você também pode acompanhar os saberes escolares, que vai do ponto 1 ao ponto 6, que é para ajudar, a gente se basear de onde vai iniciar, quais assuntos que podemos abordar até o final da lição. Mas, para iniciar a lição, na parte conhecendo mais de Deus, afirma que é preciso ter fé para poder viver grandes experiências com o Senhor. E entendemos que aqueles que tiveram essa confiança puderam viver e testemunhar coisas sobrenaturais mediante a fé. E o primeiro ponto da lição tem como tema a fé em Deus e as suas consequências, Então, um texto que a gente pode frisar hoje, Você pode estudar aí a mais na sua casa para você passar para os seus alunos, é o capítulo 11 do livro de Hebreus, Você vai aí examinar as escrituras e vai ver alguns heróis da fé, E você vai poder passar essa experiência para os seus alunos, Então, o primeiro ponto, a lição nos traz a informação sobre Abel, Um servo obediente a Deus. Quando a gente abre o livro de Gênesis, no capítulo 4, a gente acompanha o processo em que Caim passou ali com Abel, Ambos eram irmãos, E infelizmente, nesse período, o Senhor desejou ali uma oferta deles e ambos foram oferecer ofertas ao Senhor. Porém, um ofereceu com fé, já o outro ofereceu para esbanjar. Então, a oferta em que Deus aceitou foi aquele que ofertou com fé. E a outra oferta, o Senhor rejeitou.
né? E com consequência, né, dessa história, um infelizmente tirou a vida do outro. Então, Caim, ao tirar a vida de Abel, ele perdeu totalmente as suas credibilidades com Deus, né? Então, a gente entende que não importa o tamanho do que você vai ofertar, não é sobre a riqueza, até porque não valemos o que temos. Somos muito valiosos para Deus, mas não é sobre bens materiais, é sobre o nosso coração. E isso é muito mais importante e muito mais valioso para o nosso Deus. Né? Então, você pode acompanhar aí na sua Bíblia o capítulo 4 e pode trazer também, né, relembrar aí essa história aí para os seus alunos, né? E devemos compreender também que sem fé a gente não consegue ter obras. Porém, as obras, elas não salvam ninguém, tá certo? Um coração quebrantado e puro, através da fé, que também é um dom dado por Deus, que gera a salvação. Então, obras, elas não trazem a salvação de ninguém. A parte B da nossa lição também traz um pouco da história de Enoque, que também foi um justo servo de Deus. Só que Enoque era filho de Jared, que era pai de Matusalém. Matusalém é aquele mais conhecido como o homem que viveu mais tempo aí, né? O homem que ele passou mais tempo na terra. Porém, Enoque, ele tinha uma intimidade com Deus tão grande, que ele conseguiu andar com Deus, ele conseguiu ter ali uma comunhão muito grande, a ponto de Enoque ser arrebatado. E quando ele foi arrebatado, ele não passou por nada, nenhum sentimento de dor, nem desconforto. Ele simplesmente foi levado por Deus. E esta mesma vivência que Enoque teve, nós também teremos quando Jesus vier nos buscar. Né? Então, o Senhor nos prometeu isso, ele nos deu essa promessa. Né? Quando Jesus estava indo, ele disse que iria nos deixar o Espírito Santo. Né? Então, ele nos deixou essa promessa, a qual temos a esperança e a firmeza em servi-lo e em adorá-lo, em espírito e em verdade. Mas, seguindo abaixo aí na sua lição, tem até uma atividadezinha que você pode até perguntar aí para os seus alunos, né? Por exemplo, Abel foi o que participou da salvação do dilúvio, foi o que fez o maior sacrifício, ou foi o que foi arrebatado, né? E depois você perguntar sobre Enoque e sobre Noé, né? Você vai fazer essa atividade aí na hora, assim, na prática com eles, para eles já ficarem atinados ali durante todo o ensino. E o segundo ponto da lição tem como título A prova das coisas que não se veem e a convicção do que se espera. Então, entendemos que para ter fé, a gente não pode acreditar só no que a gente vê. A gente tem que acreditar por dentro, né? Nem tudo que é visto é concretizado, até porque a gente entende que Deus, ele não é visto, mas pode ser sentido, pode ser ouvido. Né? Então, através dos nossos sentimentos, a gente tem a certeza da existência do nosso Deus. Só que quando abrimos ali no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, a gente compreende quando Tiago fala que a fé não pode ser acompanhada de dúvidas. Ou seja, devemos ter certeza, devemos ter convicção daquilo que acreditamos. Né? E na parte A, diz que a fé crê no invisível. Então, o autor de Hebreus, né, quando você estudar o capítulo 11 de Hebreus, a gente vai começar a entender que o universo, além de ter sido criado, né, pela palavra, né, a gente estudou nas lições anteriores, eu não me recordo qual foi o número da lição, mas estudamos que Deus criou o mundo através da palavra, né, e o homem, né, foi através do sopro ali na narina, né, através do tato da mão de Deus, teve essa conexão e a gente vê que tudo o que aconteceu ali não teve evidências, mas a fé com a que temos traz o entendimento. E por isso, Deus traz também o relato, né, na Bíblia, né, traz ali nas Escrituras, a trajetória de Tomé, que Tomé ele não acreditava até ver e até tocar em Jesus. Então, não devemos ser como Tomé, ter que ver para acreditar, ter que tocar para acreditar. Não, nós devemos ter essa convicção e saber que, independente do que não está na nossa vista, é real. Né? Então, a gente passa para o ponto B da nossa lição, que diz: o projeto de Deus para Noé.
A história de Noé também é muito conhecida, né? Porque construir realmente um barco enorme, né? Obedecer a uma voz, né? Que você vai colocar ali um casal de cada animal, depois você vai colocar a sua família, né? Para muitos era uma loucura, mas para Noé foi um ato de fé, foi um ato de obediência. Então a fé, ela gera obediência, ela gera boas ações. Então, a tecnologia não existia, né? Guindastes, não tinha os materiais, né, de trabalho que existem hoje em dia. Então foi tudo manual, foi tudo realmente mediante o guia ali do Senhor. Porque entendemos que quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele tem a autoridade de colocar as palavras certas da nossa boca, ele tem a autoridade de nos dar estratégias mediante as situações. E foi exatamente, né, o que já acontecia ali com Noé. Deus já estava ali guiando ele e dizendo o que ele deveria fazer. Então, você, professor, né, passe para os seus alunos e nós, né, temos que acreditar no direcionamento que Deus colocar no coração da gente. Né? A gente deve ter convicção, né, e conhecer a voz do nosso mestre. No ponto 3 da nossa lição, tem como tema a fé que resulta em obras. Então, conhecer a Deus é necessário a gente se relacionar, né? Então, a gente precisa ter uma comunhão com Ele e praticar as boas obras. Porém, existe uma diferença entre fé para a salvação e fé para as obras, perdão. A Bíblia explica que o verdadeiro cristão precisa ter esses dois tipos de fé. Então, mediante a esses dois tipos de fé, é o que vai resultar e gerar também, né, vai ser um complemento para a nossa salvação. E a parte A diz que fé para a salvação e a fé para as obras. Novamente, a gente vai estudar um pouco mais também em Tiago, né, que onde ele diz que a fé sem obras está morta. Porque como é que podemos dizer que temos fé, que acreditamos em Deus, mas não estamos colocando a nossa mão na massa? Não estamos evangelizando, não estamos abraçando o nosso irmão, não estamos participando e cooperando na nossa igreja. Né? Como é que a gente pode dizer que é fiel a Deus, que vivemos a palavra dele, se a gente não está fazendo, se a gente não está executando o ID que Deus nos deixou? Então, fé só pode ser existente mediante as obras. É uma consequência. Então, a fé verdadeira, ela vai produzir esse desejo no meu e no seu coração. E, inclusive, né, a gente também vê Paulo falando que a fé, ela também vai gerar a salvação. Por quê? Porque a partir disso vai ocorrer uma união com Cristo. E com essa união, a comunhão vai estar ali viva, vai estar ali firme e forte. Então, o que é que a gente vai sentir? A gente vai sentir o desejo de ir viver o melhor da parte de Deus. A gente vai sentir o desejo de viver as promessas do Senhor. E automaticamente, ainda que tenha as adversidades, ainda que tenha as dificuldades no mundo, as corrupções, né? Ainda que tenha todas as percas, se a gente acompanhar os noticiários, se a gente ligar a nossa televisão, né, nas redes sociais, a gente vai ver que existem muitas coisas negativas que vêm acontecendo, porque na verdade é a palavra de Deus que está se cumprindo. Então, independente de tudo que venha a acontecer, devemos estar convictos, acreditando e tendo fé que tudo o que acontece é na permissão de Deus, porém também tem um ato humano, porque muitas das coisas que acontecem neste mundo são consequências também das nossas ações. Através disso, a gente deve olhar para Jesus, sendo o nosso maior exemplo. E aí entramos na parte B da nossa lição. Você vai acompanhando aí, que na lição vai trazer alguns aspectos que Jesus teve, e são os mesmos aspectos que a gente deve ter. São as mesmas características que devemos carregar. Porque se existe alguém incrível, perfeito, maravilhoso, tudo de bom para a gente se espelhar, é em Jesus. Então aqui a nossa lição traz alguns versículos que trazem as características que Jesus teve. Como, por exemplo, Jesus, ele resistiu à tentação do diabo.
Né? Lá em Mateus capítulo 4, você vai encontrar sobre isso. Ele ensinou a palavra de Deus, ele curou pessoas enfermas, ele alimentou famintos, ressuscitou mortos, perdoou os mais vis pecadores, foi maltratado e humilhado, mas ele não revidou. Né? Então, que a nossa fé e a nossa atitude seja como a de Jesus. E entendendo também que através da nossa fé, através da nossa convicção, através da graça e da instrução do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, aquilo que aconteceu antes também acontece hoje em dia. E qual é esse aquilo, Ellen? Os milagres, as transformações, os quebrantamentos, as libertações, as pessoas sendo salvas, sendo renovadas, sendo transformadas. Tudo o que aconteceu na palavra de Deus também acontece nos dias de hoje, mas só pode acontecer mediante a fé que você depositar nas ações. Então acredite, tenha fé, não desista, porque aquilo que Deus prometeu para a sua vida, Ele irá cumprir. Então passe essa afirmação para os seus alunos e, melhor de tudo, testemunhe a eles, né, através das suas ações, o quanto você tem fé. Porque o melhor exemplo também aqui na Terra, pertinho, é você para os seus alunos. Né? Então, chegamos aqui ao final da lição, mas podemos compreender que o melhor ombreiro, a melhor pessoa que serviu foi o nosso Jesus. Então, ele deve ser o nosso melhor espelho. Então, Deus, ele se revela a cada um de nós de uma forma específica. Nunca se compare a ninguém, nem a história de ninguém. Você tem algo particular com o Senhor, e é só você e Deus, e mais ninguém. E neste mesmo direcionamento você vai passar para os seus alunos. Você vai contar a eles que o que Deus tem para a vida deles é particular e é individual. E mediante a fé que eles liberarem para Deus, também será mediante as consequências e as vitórias que cairão, né, sobre a vida deles. Né? Então, com fé, a gente avança. E a gente também eleva de níveis. Mas que níveis são esses? Não são níveis materiais, né? Não são níveis visíveis, são níveis espirituais, que é muito mais importante do que o que podemos ter, o que podemos tocar. Os níveis espirituais nos traz a verdadeira comunhão e parceria com o Senhor. Porque é bonito, né? Alegre para a gente é poder chamar o nosso Deus de Pai, é poder chamar o nosso Deus de amigo. Então isso é a nossa maior riqueza. Então, antes de encerrar aqui, eu vou te fazer uma pergunta e você também pode replicar essa pergunta aí para os seus alunos. A pergunta é: com a fé que você tem, com aquilo que você acredita, até onde você iria por Jesus? Com a fé que você tem, do que você poderia abrir mão por Jesus? Então, chegamos ao fim desta lição. Que Deus te abençoe, te guie, te proteja, que você tenha uma excelente aula, que Deus te abençoe fortemente, viu? Até breve. Pode também aí, ó, tá fazendo as atividades, né? Tem aqui as atividades, né, que você pode estar fazendo, que é reunir, né, os alunos na sala, dividir eles em dupla e escolher um dos heróis da fé que foi citado lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Você vai dar esse livro para eles aí, que é o Heróis da Fé. Você pode fazer isso para eles se espelharem como fazer um resumo, mas se baseando no capítulo 11 do livro de Hebreus. Porque lá você vai ver falando sobre Enoque, Noé, Abraão, Abel, né, e dentre outros. Né? Então, você pega uma base desse capítulo e pede para eles resolverem essa atividade. Né? Porque são pessoas que eles vão poder também se espelhar e começar a praticar, a absorver todas as características positivas que eles tiveram. Então, que Deus abençoe, glória a Deus, né? Exaltado seja o nosso Deus, Ele é Redentor, Ele vive e Ele está conosco. Fique com Deus, comenta, curta e compartilha e até breve. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões.
Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.